Meu nome é Antônio, tenho 50 anos e essa história que vou contar aconteceu comigo há 22 anos. Eu moro com minha família em uma cidade no interior de Minas Gerais. Cidade simples, tradicional, sempre com aquela mesma configuração. Igreja no centro, pracinha. Vivia uma vida muito tranquila. Muitos dizem que hoje o mundo está perdido, mas eu posso dizer que o meu mundo se perdeu há 22 anos atrás. Época em que tudo parecia ser lindo e mais rígido, o que é uma grande mentira. As coisas aconteciam da mesma forma, porém, era tudo por baixo dos panos. Eu tinha um filho chamado Samuel. Era meu presente de Deus, muito companheiro, meu parceirinho para tudo. Foi o filho que pedi a Deus. Quando ele completou 9 anos, sentiu uma vontade enorme de ser coroinha. Nós éramos católicos e íamos na missa todo o domingo. Quando ele me contou sobre aquele desejo, eu fiquei muito feliz. E logo minha esposa se encarregou de fazer a túnica do Samuel. Uma linda túnica vermelha e por cima um lindo tecido branco com bordados nas pontas. Eu senti tanto orgulho do meu filho quando o vi vestido de coroinha pela primeira vez. Samuel amava servir na missa. Não só isso, sempre havia encontro de coroinhas onde todos se reuniam para passear, comer alguma coisa após as missas. Porém, algo trágico aconteceu. Em um desses encontros, Samuel foi para participar, porém, nunca mais voltou. O encontro era em um parque florestal organizado pelo Padre Henrique. O Samuel estaria em casa no máximo às 5 da tarde, mas era quase 6 horas e ele ainda não tinha aparecido. Quando deu 6:30, eu fui até a igreja. Quando cheguei lá, notei que já estava tudo fechado. Nem mesmo o ônibus estava na rua. Então fui até a casa paroquial e chamei pelo Padre Henrique. Perguntei sobre meu filho e, para minha surpresa, ele tinha ido para a casa. Padre Henrique disse que o tinha liberado por volta das 5:10 e que viu quando ele foi andando para a casa. Naquela hora eu entrei em desespero, pois Samuel não tinha chegado em casa. Rapidamente eu comecei a procurá-lo pela cidade junto com minha esposa e com alguns amigos. Padre Henrique disse que ia chamar a polícia para ajudar nas buscas. As horas foram passando e nada de encontrarmos o Samuel. Toda a cidade já estava sabendo e muitas pessoas estavam nas ruas procurando por ele. Eu então senti algo em meu coração, como uma intuição que dizia para que eu procurasse no parque florestal. Então lá eu fui. E para minha surpresa, encontrei Samuel, mas ele estava morto. Seu corpo estava em uma vala todo branco e cheio de marcas roxas, com as calças e a camisa rasgada. Eu dei um grito tão alto de dor que quase toda a cidade ouviu e logo as pessoas começaram a chegar. Eu não parava de chorar. Meu mundo havia acabado. O corpo dele foi levado para a autópsia. Causa da morte: estupro. Eu não consigo nem descrever como foi saber disso. Meu pobre bebê. Uma investigação foi aberta para descobrir quem tinha cometido tal ato bárbaro. Eu não estava nem aí com o que ia acontecer, mas já tinha em mente que quando a polícia identificasse o estuprador, eu o mataria. Nunca estive tão certo de algo em toda a minha vida. Naquela época,
Eu andava com uma pistola 3 calibres na cintura. Só precisava saber o nome do assassino. Eu conhecia todo mundo na cidade. Ele não ia ter tempo nem de ir para a cadeia. Porém, no velório do meu filho, algo aconteceu. Era por volta de 10h30 da noite. Quando me aproximei do caixão, vi Samuel todo branquinho. A maquiagem havia escondido os roxos do seu corpo. Ele estava com sua roupa de coroinha que tanto gostava de usar e com um terço na mão. O padre Henrique e alguns outros coroinhas estavam no velório. De repente, eu vi do lado de fora um vulto branco. Estava passando entre as janelas, quando de repente parou em frente à porta de entrada do velório. Era Samuel. Ele estava vestido de coroinha, segurando o terço. Seu rosto estava pálido. Ele tinha olheiras enormes e chorava muito. Seu choro parecia ecoar no velório. Fiquei em estado de choque. Era uma mistura de medo com a agonia de vê-lo naquele estado. Eu então olhei para o caixão e ele estava deitado lá. Quando olhei para frente novamente, ele apareceu parado bem perto de mim e chorando muito. Meus olhos se encheram de lágrimas. Então Samuel foi dando passos para trás e eu o acompanhei com os olhos. Ele então ficou parado ao lado do padre Henrique. Nessa hora, ele pegou o terço que estava segurando em suas mãos e colocou no bolso do padre Henrique. Então apontou para ele, como se o estivesse acusando de algo. Depois disso, Samuel acenou para mim, se despedindo, e saiu pela porta da frente do velório, desaparecendo na escuridão da noite. Eu comecei a tremer de raiva e olhei fixamente para o padre Henrique. Ele estalou os olhos como se estivesse com medo de mim. Eu saquei a pistola que estava na minha cintura e dei 3 tiros na cabeça dele. Me aproximei de seu corpo jorrando sangue e dei mais 3 tiros em seu peito. O assassino do meu filho estava morto. Eu acabei sendo preso pelo assassinato do padre Henrique, mas poucos dias após o enterro do meu filho, o exame de DNA ficou pronto. Durante a autópsia, foram encontrados resquícios de esperma no ânus de Samuel. Quando bateram com o esperma colhido na autópsia do padre, deu positivo. Maldito! Espero que apodreça no inferno. Eu não estou mais preso. Fiquei 5 anos na cadeia e fui solto. Várias coisas contribuíram para que minha pena fosse reduzida, mas não me arrependo do que fiz. A única coisa que me arrependo é de não ter matado aquele desgraçado antes de ele matar meu filho. Contribua com o Apoia-se do Assustado e tenha seu nome nos créditos dos vídeos, além de outros benefícios exclusivos. Siga o Assustado no Instagram, TikTok e podcast. Todos os links na descrição.